enquanto inexistir previsão específica dos novos atos notariais na tabela própria anexa à Lei Estadual 11.331, de 26 de novembro de 2002. Lembrando que essa lei é muito importante, vocês têm que saber ela para a prova, sempre cai em umas 2 questões a respeito dela, no mínimo. A definição do valor do desenvolvimento dar-se-á por meio da classificação dos atos nas atuais categorias gerais da tabela, pelo critério escritura com valor declarado, quando houver partilha de bens, ou seja, sempre que houver a partilha, vai considerar o total do acervo, seja no divórcio, seja no inventário, aquilo que for de fato partilhado, considerando o valor total do acervo. E pelo critério escritura sem valor declarado, quando não houver partilha de bens. Então, se não houver partilha de bens, vamos supor que tem um divórcio, que não há bens a partilhar. Aí, nesse caso, é uma escritura sem valor declarado, ela tem um preço fixo, e como não vai haver partilha, ela é mais econômica. E, enfim, aí tem que usar esse critério, sem valor declarado, quando não houver bens a serem partilhados. Até porque eles podem fazer essa partilha em outro momento. Então, poderia ser feito só o divórcio, faz só uma escritura sem valor declarado e depois faz essa partilha no momento oportuno. O 79.3 dispõe que, se houver partilha, prevalecerá como base para o cálculo dos emolumentos o maior valor entre aquele atribuído pelas partes e o valor venal. Isso é o que está também na nossa lei de emolumentos e é o que prevalece. Se tiver a parte declarar um valor e o valor venal for superior, vai pegar o maior valor para fim de cálculo dos emolumentos. Sempre a gente vai considerar o maior valor. E, neste caso, o inventário partilha excluir-se-á da base de cálculo o valor da ameação do cônjuge sobrevivente. Claro, porque a ameação não é adquirida em razão do falecimento do decújus. A ameação ela é adquirida em vida, então não vai ser partilhada. Ela vai ser considerada, ela pode ser mencionada no inventário, é bom que seja feito isso, menção aquilo que é ameação, aquilo que é herança, mas esse valor da ameação, ele não entra para fins de cálculo dos emolumentos, então exclui a ameação da base de cálculo, ok? Na sequência, o item 80, ele reproduz o que está na resolução, 80.1 também, mas eu só vou me referir a ele para a gente continuar na sequência e explicar a respeito da gratuidade. 80.1, a obtenção da gratuidade dependerá, aqui no Estado de São Paulo, de simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Isso é o que está na resolução 35 e as normas também, elas aderem a isso. 80.2, se o tabelião de notas, motivadamente, suspeitar da verossimilhança da declaração de pobreza, comunicará o fato ao juiz corregedor permanente, por escrito, com a exposição de suas razões para as providências pertinentes. Note, o tabelião não precisa cegamente aceitar qualquer declaração de pobreza. Se ele suspeitar dessa verossimilhança, ele pode comunicar, ele deve comunicar ao juiz corregedor permanente por escrito, expondo suas razões. Ele lava o ato e comunica. Aí depois o juiz corregedor que vai decidir o que vai ser feito. Se vai cobrar da parte, ou, enfim, se era caso ou não de gratuidade, é só para ter esse controle. Então, embora a gente saiba que, na prática, a gente tem que aderir à simples declaração, aqui no Estado de São Paulo tem essa peculiaridade. Se o tabelião suspeitar, ele lavra o ato, mas ele comunica para as providências cabíveis, ok? Para o juiz corregedor permanente. Então tem isso. 81 igual, 82 igual, 83.1. Sempre que nomeado advogado dativo em virtude do convênio de defensoria pública OAB, o tabelião de notas pedirá um segundo traslado do ato notarial, que servirá como certidão de verba honorária nos termos do referido convênio. Então, também, a Estado de São Paulo tem essa peculiaridade de expedir um segundo traslado para comprovar a verba honorária, no caso de advogado dativo, tá bom? Nomeado em virtude do convênio de defensoria pública OAB. E 83.2, nas escrituras públicas de separação de bens processuais, inventário partilha, devem constar a nomeação e a qualificação completa dos advogados assistentes, com menção ao número de registro e exceção da OAB. Essa que parece meio óbvio, né? Qualificação completa, mas se a gente pegar a resolução 35, lá só pede para colocar o nome completo e o número de registro da OAB. Então aqui, não, como o advogado ele comparece nesse ato, intervindo, orientando, aconselhando os seus clientes, ele também tem que ser qualificado de maneira completa, como se fosse uma parte da escritura. 84. É desnecessário o registro das escrituras públicas no livro E, do Civil das Pessoas Naturais, é o que está na resolução, só que a resolução também acrescenta
que o TJ deverá promover no prazo de 180 dias medidas adequadas para a unificação dos dados que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, possibilitando as buscas preferencialmente sem ônus para o interessado. Aqui eu só queria fazer uma parte dizendo que nossa tabela de emolumentos aqui no estado de São Paulo não prevê emolumentos para buscas. Então, é muito comum receber por e-mail ou verbalmente pedido de busca. Eu quero saber se minha mãe fez algum ato aqui nesse cartório, dá o CPF, ou meu pai, ou enfim, né? Testamento não, mas se for atos em geral, procuração, compra e venda, doação, esses atos que não têm sigilo, é possível fazer essas buscas e a nossa tabela não prevê nenhum custo para isso. Então, ela é gratuita. A gente só vai ganhar se for solicitada a certidão a respeito daquele ato. Só pela busca não tem nenhuma incidência de emolumentos. 85. Vai falar que o tabelião de notas, ao atender as partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação de divórcios processuais, deve disponibilizar às partes uma sala em ambiente reservado e discreto. Isso aqui foi uma necessidade que surgiu das discussões de como atender essas pessoas. Então, aqui no estado de São Paulo, é necessário uma sala ou um ambiente reservado e discreto para tratar esses assuntos afetos à separação e divórcio processuais, até porque as pessoas ali estão fragilizadas, estão num momento difícil e vão expor um pouquinho da sua intimidade, da sua privacidade, a respeito dos seus bens. Então, é importante ter esse atendimento humanizado e em um lugar tranquilo, para que a gente possa conversar, atender, ouvir o que eles têm a declarar e poder ajudar da melhor maneira possível. Então, isso está nas normas e tem que ter em todo o tabelionato de notas. Essa sala vai ser bem reservada e discreta para atender as partes nesses casos, tá bom? O 86, ele vai dispor a respeito da documentação que tem que ser apresentada e repete exatamente o que está na resolução. Só no item B, certidão de nascimento, outro documento de identidade oficial dos filhos capazes, se houver. A norma fala absolutamente capaz, mas dá na mesma, tá bom? É o mesmo sentido. 87, 87.1, tá na mesma. A diferença é o 87.2. Se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores, guarda, visitas, elementos, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de separação e divórcios consensuais. Então, note que aqui no estado de São Paulo, se houver filho menor, não pode lavrar separação nem divórcios consensuais. Só que se essas questões que referenciam ao filho menor, guarda, visita, alimentos, já tiverem sido deliberadas e resolvidas no âmbito do judiciário, aí o tabelião fica autorizado a lavrar essas escrituras. Só que, na prática, o que acontece? Se a pessoa já tem que ir no judiciário para resolver essas questões, ela já realiza o divórcio, a separação ali mesmo e pronto, vida que segue. Não vai primeiro resolver isso para depois vir o tabelião de notas fazer o divórcio. Não, na prática já faz tudo no judiciário. Então, é um item que permitiria a nossa atuação, mas que na prática a gente acaba não atuando porque já faz tudo no judiciário. 88 também reproduz o que está na resolução. 89. Vou chamar a atenção do 89.1 porque não está na resolução 35 e dispõe que a procuração lavrada no exterior, registrada no registro de títulos e documentos, acompanhada da respectiva tradução, caso não redigida na língua nacional, poderá ter prazo de validade de até 90 dias. A procuração comum, isso as normas seguem aquilo que está na resolução 35 do CNJ, validade de 30 dias. Então, em 30 dias, ela tem que ser utilizada para lavrar as escrituras de divórcio e separação. Agora, se for uma procuração lavrada no exterior, aí esse prazo ele é alargado para 90 dias, até para dar tempo, porque imagina, a procuração tem que vir do exterior, até chegar no Brasil, até ser traduzida, registrada em títulos e documentos, então ela tem um prazo maior de validade. Isso não está na resolução, mas é o que se aplica aqui no estado de São Paulo, 90 dias. Aqui vai seguir 90, 91, 92, está exatamente copiando o que está na resolução 35. O 93 vai chamar a atenção que na separação e divórcio consensuais por escritura pública, as partes podem optar em partilhar os bens e resolver sobre a pensão alimentícia a posteriori, então aquilo que a gente falou. Pode ser feito o divórcio primeiramente, no primeiro momento, as partes falam nesse momento eu só quero me divorciar. E depois a gente vai ver a respeito dos bens e da pensão. Tudo bem. Mesmo que haja bens a partilhar,
eles não estão obrigados a partilhar naquele momento. Então, é feito, no primeiro momento, só o divórcio, e depois eles resolvem a respeito da partilha e da pensão alimentícia se houver, tá bom? Está expresso aqui nas normas. O 97 explica que a escritura pública de separação de bens consensuais, quanto ao ajuste do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do interessado, na volta ao uso do nome de solteiro em nova escritura pública, com assistência de advogado. Essa prática, ela estava valendo até a vigência da Lei 14.382 de 2022, que facilitou, de certo modo, a pessoa que se divorciou, mas continuou com o nome de casada, e depois ela queria voltar a usar o nome de solteiro. Por quê? Porque agora ela pode ir direto no registro civil das pessoas naturais, não precisaria retificar essa escritura, não precisaria da ciência de advogado, ela sozinha vai lá e declara que ela deseja voltar a usar o nome de solteiro, uma declaração lateral direta no registro civil, que já vai produzir os mesmos efeitos. Então, embora esse item ainda esteja expresso na resolução 35 e ainda esteja aqui nas normas, só lembrar que na atualidade, em razão da vigência da Lei 14.332 de 2022, é muito mais fácil que as partes sejam orientadas de ir diretamente no registro civil. E entendo eu que essa seria a providência a ser tomada por qualquer tabelião de notas a respeito disso. Se deparar com uma situação dessa, fala, não, vai direto no registro civil e já resolve lá, que é mais simples, é mais fácil. Até porque a gente tem que orientar o jeito mais econômico da pessoa, né, módico, da pessoa atingir a mesma finalidade. Então já tem essa previsão nova. Parece-me que o mais acertado seria já orientar de ir diretamente no registro civil para fazer essa alteração. O tabelião deverá recusar motivadamente, por escrito, a lavratura de escritura de separação de divórcios consensuais, se presentes fundados indícios de fraude à lei, de prejuízo a um dos cônjuges, ou dúvidas sobre as manifestações de vontade. Sobre isso, a gente já verificou que as normas já têm essa preocupação e elas permitem que o tabelião, sempre que se deparar com uma situação dessa, de não estar seguro a respeito da manifestação de vontade, sobre aquilo que as pessoas estão fazendo, sobre a rigidez do ato, ele pode se recusar, desde que motivadamente por escrito. E aqui não é diferente, aqui tem mais uma disposição ratificando essa possibilidade do tabelião chegar ao final e não lavrar este ato. E o único destaque é que aqui nas normas falam, se presentes fundados indícios de fraude à lei. Se vocês pegarem a resolução, não tem isso, tá? Só prejuízo a um dos cônjuges ou dúvidas sobre manifestações de vontade. Então só fiquem atentos, se cair na prova, indícios de fraude à lei, está nas normas. Também é um dos motivos que podem ser já a não lavratura do ato. Bom, com relação à separação consensual, gente, a gente tem essa polêmica se ainda existe, subsiste separação consensual, tem gente que fala que não existe mais, tem gente que diz, né, só vale o divórcio direto, não mais se aplica, mas está aqui, está nas normas, ainda vigora, e na prática a gente não faz, a gente faz só o divórcio direto mesmo, ou a conversão de separação e divórcio, mas isso aqui está igualzinho ao que está na resolução 35 de 2007 do CNJ, por isso que eu nem vou repetir o que está lá. O item 100 é igual, o 100.1 também, tudo idêntico ao que está na resolução. Anotei aqui, eu verifiquei, está exatamente como está. O meu destaque vai partir para o item 103. Na escritura pública de restabelecimento, deve constar de modo expresso que em nada prejudicará o direito de terceiros adquirido antes e durante o estado separado, seja por fora regime de bens. Isso aqui é específico do estado de São Paulo. Se por acaso cair na prova, fiquem atentos, que realmente é o que está expresso nas normas.